A aviação representa cerca de 2% das emissões globais de gases de efeito estufa. Há uma corrida para descarbonizar esse meio de transporte, com propostas de metas ambiciosas. A Organização da Aviação Civil Internacional trabalha com metas de chegar a 2050 com voos internacionais com emissões líquidas zero. Para isso, uma aposta tem sido o SAF, do inglês Sustainable Aviation Fuel, o combustível sustentável de aviação. Mas essa alternativa ainda requer investimentos e esforços robustos para que seja possível aumentar a sua produção, baratear o seu acesso, principalmente no Brasil. Com isso, cresce a expectativa por novas fontes e tecnologias que deem origem ao SAF. Uma das possibilidades é desenvolvida em Natal, no Rio Grande do Norte, por pesquisadores brasileiros. Fabíola Correia é coordenadora de pesquisa em torno do SAF no Laboratório de Sustentabilidade do Instituto Senai de Inovação em Energias Renováveis do Rio Grande do Norte. Ela é entrevistada de hoje no Jaule, o podcast do Jota em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética. Eu sou sua apresentadora, Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Fabíola, seja muito bem-vindo ao Jaule, o nosso podcast que a gente conversa um pouco aqui sobre transição energética e outros pontos do setor de energia. Você trabalha na primeira planta piloto do Brasil para a produção de SAF. Desde a inauguração de vocês lá em 2023, o que vocês aprenderam, o que mudou também sobre a fabricação desse biocombustível? SAF, combustível sustentável de aviação. Um tipo de combustível menos poluente, produzido a partir de matérias-primas de fontes renováveis, como a biomassa e biocombustíveis. A grande aposta para substituir o querosene dos aviões, derivado do petróleo. Bom, o SAF, ele é um combustível que a gente diz que ele é ainda um pouco novinho, né? Então, para você ter ideia, no Brasil a gente ainda não produz em escala comercial, por exemplo. E existem diversas metodologias que você pode produzir SAF. Metodologias, claro, certificadas para uso, né? Então, o que a gente tem construído hoje aqui no Brasil é justamente o desenvolvimento dessas tecnologias para torná-las comerciais e chegar à produção de SAF no Brasil. No mundo, a gente já tem algumas fábricas de SAF, também muito pouco frente a essa demanda que a gente tem, mas, assim, tudo do SAF ainda precisa ser bastante pesquisado, bastante estudado. O nosso laboratório foi inaugurado lá em 2023. Aquela época, a gente estava trabalhando com uma matéria-prima específica, que era a glicerina, aquela glicerina oriunda lá do biodiesel, e, claro, fazendo estudos para a produção desse combustível, e obtivemos bastante êxito, inclusive. E, a partir daí, a gente começou, de fato, a estudar matérias-primas para a produção desse combustível. Hoje, por exemplo, a gente está estudando o combustível partindo do CO2 capturado do ar, por exemplo. Então, a nossa ideia é, de fato, estudar diversas matérias-primas e diversas tecnologias para a produção do combustível. Eu sei que é muito difícil perguntar isso, eu já sei que você vai responder para mim que é muito complicado, mas existe alguma perspectiva de quando que esse produto, né, enfim, que vocês estão pesquisando, mas que também possa produzir lá na frente, seja usado, por exemplo, num voo brasileiro? Bom, no Brasil, a gente já tem algumas iniciativas, com algumas biorefinarias sendo construídas. Então, a gente tem uma ideia que a partir de 2027, 2028, a gente já tem a produção disso aqui no Brasil. Para dar uma acelerada nesse uso, na diminuição dessa emissão de carbono, também temos iniciativas brasileiras. A Vibra, por exemplo, ela está importando esse produto. Ela está trazendo de fora e está começando a fazer esse uso em suas aeronaves. Ainda é um uso pequeno, né? Mas a ideia é que mais para frente, a partir daí, a gente começa a ter esse produto aqui dentro, que é super importante. Eu digo que a gente tem todas as características possíveis para ser um grande produtor de SAF, para atender tanto a nossa demanda interna quanto a nossa demanda externa. Então, o que a gente precisa ter, de fato, são iniciativas reais, né? Políticas públicas reais, para que a gente consiga atingir esse patamar, porque assim, a gente tem muita sorte aqui no nosso Brasil, digamos assim, porque a gente tem muita coisa, a gente tem muita matéria-prima, que é importante para chegar na produção de SAF que a gente precisa, diversidade de tecnologias, a gente tem sol, a gente tem vento, né, então a gente está muito bem enquanto características para um produtor de SAF, né, a gente precisa de fato de iniciativas reais.
E você comentou de política pública, eu não tenho como deixar de puxar, né? O Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, o ProBio-QAV, que foi aprovado dentro ali do escopo do combustível do futuro, que torna uma obrigação legal, né, a descarbonização do setor de aviação com o uso do SAF. E as metas tem aquela escadinha, né, de ir aumentando a cada ano. A partir de 2027, as companhias aéreas serão obrigadas a reduzir as emissões de gases de efeito estufa nos voos domésticos. As metas começam com 1% de redução e crescem gradativamente até atingir 10% em 2037. Minha dúvida existem até metas mais ambiciosas, né, de organizações internacionais que falam de net zero em 2050. Qual é o tamanho da ajuda do SAF nesse caminho de descarbonização? Eu acho que o SAF ele é a chave desse caminho de descarbonização, porque a gente precisa de uma descarbonização em um tempo, digamos assim, mais rápido, né? A gente não tem mais tanto tempo, o Net Zero já está aí, praticamente, e para a nossa legislação 2027 também já está em cima, né? Então, essa escadinha até 2037 chegar a 10% de uso do SAF no fóssil. E como é que a gente vai conseguir reduzir essa emissão de CO2? Usando SAF. Então, eu acho que a gente está muito até dependente do SAF para a emissão desse CO2. Claro que existem outras alternativas quando você não vai usar SAF, como o próprio crédito de carbono, que também já é bastante regulado aqui no Brasil, e a gente já tem uma experiência bem bacana com isso dentro do RenovaBio e dos órgãos de carbono. Mas o SAF, ele hoje é um dos principais produtos que a gente tem na aviação para que essa redução de fato aconteça e para que a gente consiga chegar no net zero, que é um sonho, digamos assim, né? O net zero a gente tem hoje com um sonho, que a gente precisa tomar muitas ações para que esse net zero de fato aconteça. Uma ideia, por exemplo, para um net zero muito bacana é o uso de CO2 capturado do ar para a produção de SAF. Então, a gente precisa de diversas tecnologias, mas que todas elas culminam na produção do SAF, para a gente chegar no net zero e reduzir essa emissão de carbono pela aviação. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. Fabíola, tenta explicar, e eu imagino que tem algumas pessoas que escutam que talvez não saibam muito bem, como que funciona a produção de SAF a partir de captura de carbono? CO2, é o que a gente chama do e-fuel, né? O eletrocombustível. A gente utilizaria o CO2 capturado do ar, que é o que a gente tem feito hoje também aqui no Instituto Senai, e a gente transformaria essa molécula de CO2 em uma molécula de CO. E junto com o hidrogênio, a gente tem uma matéria-prima essencial para a produção do SAF, que é o gás de síntese. O gás de síntese, ele entra em um processo conhecido como Fischer-Tropsch, e que é uma conversão de gás em líquidos, e aí eu reorganizo minha cadeia carbônica para chegar na cadeia carbônica, de fato, do SAF. É um processo termoquímico. Então, é o CO2 mais o hidrogênio, e eu chego no meu combustível final. Eu sei que os nomes são complicados e que, de fato, é difícil de entender para quem não é muito da área, mas seria mais ou menos isso. Você parte das energias renováveis, e aqui no Rio Grande do Norte, eu adoro dizer isso, porque a gente aqui está muito bem posicionado frente a essa geração de energias renováveis. A instalação de usinas para geração de energia eólica e solar aqui no Rio Grande do Norte gerou mais de 13 mil empregos diretos e indiretos no ano passado. E a perspectiva é que esse mercado fique ainda mais aquecido com a regulamentação da geração de energia eólica no mar. No ano passado, foram instaladas aqui no estado 45 usinas, responsáveis pela criação desses empregos. Foram 27 eólicas, 18 solares em 11 cidades potiguares. A previsão é de novos investimentos até 2030.
o CO2 capturado do ar e o hidrogênio. Um hidrogênio de baixo carbono, claro, para chegar na molécula final. Claro, mas então teria uma dependência também da cadeia de hidrogênio para poder conseguir produzir em larga escala, por exemplo. O hidrogênio ele é essencial, não só para essa tecnologia do Fischer-Tropsch, por exemplo, mas para diversas outras que já estão em uso industrial, como a tecnologia do HEFA. Eu acho que vocês já devem ter ouvido, inclusive, falar, né, que você parte de óleos vegetais, por exemplo, até um outro combustível, né, seja SAF, seja diesel verde, outro tipo de combustível, que tem o uso do hidrogênio. Então, é essencial o uso do hidrogênio, é essencial que ele seja de baixo carbono, que ele seja renovável. Mas isso não traz uma preocupação quando a gente pensa assim em produção de larga escala, essa dependência do hidrogênio, porque acaba que uma cadeia depende da outra, assim, sabe? Mas toda cadeia vai depender de outras, isso é matéria-prima. Então, você vai sempre partir de uma matéria-prima. Quando a gente fala em hidrogênio, a gente acha que hidrogênio é tudo muito novo, né? Mas a gente já usa hidrogênio, na verdade. A diferença é que a gente usava um hidrogênio cinza, que é aquele hidrogênio que vem do petróleo. Hoje a gente já tem um hidrogênio azul, que é um hidrogênio com captura de carbono. E hoje a gente já tem um hidrogênio verde e um hidrogênio de baixo carbono. Então, a mesma matéria-prima, por exemplo, que a gente tem para a produção do combustível, a gente pode ter para a produção do hidrogênio. Então, é matéria-prima. E a gente tem isso em abundância no Brasil, né? Se você olhar os números, por exemplo, o nosso país ele tem um potencial para ter o hidrogênio de menor custo frente a diversos outros países. Por quê? Porque o hidrogênio verde parte de luz. O hidrogênio verde parte de vento, que é a nossa energia solar e eólica, que a gente tem essa abundância. Então, isso, na verdade, mais agrega do que se torna um dificultador da tecnologia. Hoje, o hidrogênio, ele agrega. Vocês já devem ter ouvido falar que o hidrogênio é o vetor da transição energética, né? E é mais ou menos isso. Ele vai participar de diversos processos mesmo dentro da transição energética. Não, a minha preocupação, eu entendo completamente o que você me diz, a minha preocupação é mais da parte prática, porque a gente tem visto que os projetos de hidrogênio têm demorado um pouco para sair do papel, existe ainda uma dúvida em relação, por exemplo, à regulamentação ainda não saiu, né? Sim, já temos o marco legal do hidrogênio de baixo carbono. Não, mas eu digo assim, a regulamentação desse marco legal, que é a parte que o Sim, detalhe, ainda não saiu. Mas está caminhando, Larissa, eu acho, assim, a gente teve um delay, né, muito grande em relação a políticas públicas, a investimentos em projetos na área, por exemplo, e sem políticas públicas, a gente não tem segurança jurídica, e sem segurança jurídica, a gente não tem investimento, isso é fato. Mas eu tenho visto que esse bloqueio ou esse delay que a gente estava há um tempo atrás, ele foi desbloqueado. E hoje a gente já tem iniciativas bem importantes, que não podem parar aí, claro. Mas que a gente já vê que o negócio está andando, digamos assim. E a gente, enquanto o Brasil, tem muita oportunidade para a produção de hidrogênio. Quando a gente fala do hidrogênio verde, aí vem toda essa questão, mas aí o custo do hidrogênio verde, aí os projetos são muito caros. Mas quando a gente tem um aumento de escala industrial, que com o tempo isso é natural que aconteça, a gente tem uma queda nesse preço. E a gente não tem só hidrogênio verde, a gente tem hidrogênio renovável. E para hidrogênio renovável a gente já tem muita coisa também. Então, eu acho que do jeito que está caminhando a legislação de SAF, também está caminhando a do hidrogênio. Elas estão meio que em paralelo. Como também está caminhando a de captura de carbono, que é extremamente importante. Então, a gente já está com as iniciativas em andamento, eu já tenho acompanhado muito isso junto com o Ministério de Minas e Energia, junto com a MCTI, e a gente já tem um cenário positivo quanto a isso, a meu ver. Você estava falando que acha que, enfim, o mercado vai ganhar escala em algum momento, e é claro que a própria política pública que mantém uma cota ali, óbvio que isso ajuda, né, a ganhar escala, porque você cria uma demanda mais forte que, obviamente, todo mundo vai ter que suprir. Mas a minha dúvida até a gente ter um mercado, talvez, não sei daqui a quanto tempo, mas até a gente ter um mercado com muito mais escala de produção, o SAF não pode, talvez, significar um preço mais alto para as companhias, um preço mais alto para o consumidor, porque isso é uma preocupação de parcela, né, assim, isso, da população. É natural que isso aconteça, de fato. Por isso que a política pública é importante. Por exemplo,
a política pública ela tem que vir junto com incentivos. Isso acontece fora do Brasil de uma forma bem mais tranquila. Aqui a gente caminha mais devagar nessa questão de gerar política pública e que tem incentivos juntos. E eu acho que junto com essa aprovação desse marco legal, faltou um pouco ainda desses incentivos, mas que está sendo desenhado. Por quê? Porque toda tecnologia em desenvolvimento ela é mais cara. Isso é fato. A gente ganha quando a gente ganha em escala. Então, até lá, o governo vai ter que caminhar junto. Porque eu não posso repassar o valor do meu combustível sustentável para o meu consumidor. Isso não é aceitável. Mas eu posso, enquanto governo federal, por exemplo, promover incentivos fiscais para que esse valor não seja repassado para o meu consumidor. Então, tem que caminhar junto. Eu achei, inclusive, um movimento bem interessante que aconteceu na aprovação desses marcos legais, que foram bem recentes. Que você não via só um congresso aprovando. Você via o congresso, você via junto à academia, você via junto à indústria. Então, foi um trabalho que foi construído realmente com vários entes, e que é importante, porque quando você junta todo mundo, você entende todo esse contexto. Então, você tinha o técnico, mas você tinha a indústria, porque a indústria vai dizer, eu não posso pagar por isso. Então, essas políticas foram se construindo, pelo menos da forma que eu fui acompanhando, e a meu ver, elas foram se construindo juntas. E justamente por isso que hoje a gente tem essa visão. Então, os próximos passos é que, de fato, a gente avance, e a gente avance em incentivos. Porque a gente já está com a legislação em cima para ser cumprida, né? Exatamente, aí o que vai acontecer? né? A gente vai ter que comprar crédito de carbono, né? que provavelmente a gente não chega a 2027, né? É 2027, né, que começa. 1% em 2027 já. Então, por mais otimista, né, que a gente seja, eu acho que a gente vai ter que usar outros métodos, como o crédito de carbono, para compensar esse carbono. Em dezembro de 2024, o presidente Lula sancionou um projeto que transformou em lei o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, na sigla SBCE, que estabelece as principais diretrizes para um Sistema Nacional de Comércio de Emissões. Com essa lei, o Brasil entra para o seleto grupo de países que possuem um sistema regulado de precificação de carbono. Mas eu acredito que mais para frente a gente já consiga chegar. O potencial a gente tem, é isso que eu gosto de frisar. Eu gosto de frisar muito, porque a gente tem potencial para liderar essa transição energética. O nosso país é incrível. E em relação a incentivos, né? Eu entendo que a gente tem visto muito isso aqui, principalmente aqui no governo, né? Cada vez mais alguns incentivos sendo dados para setores específicos, até um pouco mais cuidadosos, vamos colocar assim, com prazo para acabar, né? Assim, porque antigamente, dá um tempo, a gente botava incentivo que não tinha prazo. Por exemplo, o próprio hidrogênio, né? Tem aí o REHIDRO e PHBC, que são políticas de incentivo fiscal e tributário para ajudar a alavancar ali o setor de hidrogênio. Você pensa que algo parecido com isso é o caminho para a SAF, ou teria uma outra especificidade? Eu acho que esse é o caminho, sim, para a SAF, para os combustíveis renováveis de uma forma geral. Porque a gente fala de SAF, mas a gente tem outros combustíveis que estão correndo junto com isso. O diesel verde, por exemplo. Daqui a pouco o marítimo, que também vai ser, que já é uma demanda latente que vai precisar chegar junto também. Eu acho que essa parte de incentivo ela é essencial, porque a gente tem que sinalizar à indústria. Tu vai fazer isso, mas tu não vai ter prejuízo. A conta tem que fechar, né? Assim, essa balança tem que bater, porque a gente está falando de indústria. Então, eles não podem carregar um prejuízo e nenhum consumidor pode levar esse prejuízo. Então, em torno disso é que eu acredito que deva ocorrer dos mesmos moldes, e pelo que eu estou vendo, eu acho que é o que vai terminar acontecendo, sim. Perfeito. Então, SAF, daqui a um tempo... Quanto tempo você acha? Se tivesse que apostar 50 centavos no prazo? Olha, deixa eu lhe dizer, isso não é um sonho só. A Raízen, por exemplo, já está com fábricas aí para produção de SAF em construção. A própria antiga BR, né, que é a Vibra, já está com iniciativas muito reais. A gente já tem São Martinho com o álcool dele já certificado para produção de SAF. Então,
eu acredito que a gente está num caminho muito bom. Muito bom. A gente não pode parar nem desacelerar, né? Porque a gente tem uma tendência, às vezes, aqui, né, de seguir, de repente, ela parar, ela cair. Mas eu acredito que até 2030, 2032, a gente já consegue ter uma boa participação, né, disso. O Brasil nem é um emissor, assim, de carbono tão considerável, né? Então, assim, as nossas metas até são bem ousadas frente a outros países maiores com grandes emissões de carbono, né? Então, por isso que eu acho que hoje a gente já tem uma ideia de responsabilidade muito bem presente, e essa cultura de responsabilidade tem sido implantada de fato, inclusive no consumidor, né? A gente tem essa implantação dessa cultura na indústria, no consumidor. Você já está vendo, inclusive, um agro aí bem mais sustentável, né? Então, e eu acho que tudo isso é fruto dessas políticas que estão sendo conduzidas e que estão sendo implantadas. Então, eu acho que a gente não vai demorar tanto. Não sei se a gente chega no net zero em 2050, né? Mas, pelo menos, a gente vai estar muito bem encaminhado. Perfeito, Fabiola, muito obrigada pelo papo, adorei. Fique sempre aberto aí o convite para voltar para falar de SAF mais uma vez. Ah, obrigada, é só me chamar. Eu sou facinha, como se diz da SAF. Pode me chamar que eu vou. Muito obrigada. Obrigada também. Esse foi o Joule dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar os tomadores de decisões. Nesse programa, colaboraram André Rossi, João Guilherme Lacerda e Letícia Paiva. Foram usados áudios de Rede Globo, Canal Gov e XP. Até uma próxima!